O despertar do mistério. O mês após o incidente no Lago Sombrio trouxe mais perguntas do que respostas para Silas Ravenscroft. Cada dia parecia arrastado, como se o tempo tivesse desacelerado de maneira intencional. As palavras do fantasma ainda ecoavam em sua mente como um sussurro que ele não conseguia ignorar. O mistério estava muito mais profundo do que ele havia imaginado. Ele sentia que havia tocado uma superfície, mas que havia muito mais a ser revelado sob a camada de tranquilidade de Eldória. Eldória Academy, com sua arquitetura imponente e seus corredores ecoando passagens de séculos de história, agora parecia um lugar diferente para Silas. Ele havia começado a perceber os pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O sutil movimento das sombras, o leve som de vozes vindas de corredores vazios e o calor estranho que emanava de certas portas. Algo estava errado na academia, e ele sentia em seus ossos que tinha que ser o responsável por descobrir o que. Ao lado dele sempre estava Maera, sua amiga e confidente. Era curioso como, depois do encontro no Lago Sombrio, a conexão entre eles havia se fortalecido. O que começou como uma simples amizade, agora se tornava algo mais complexo, e Silas sentia que talvez, com ela, ele fosse capaz de entender a verdadeira extensão dos mistérios que cercavam o lugar. Juntos, eles estavam mais fortes. Juntos iriam resolver o que quer que fosse o Círculo do Eclipse. Era uma tarde nublada quando Silas e Maera se encontraram novamente na biblioteca de Eldória. O vento uivava lá fora, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar. A biblioteca estava mais silenciosa do que o normal, como se o próprio lugar estivesse aguardando por algo. Silas olhou para as prateleiras imensas, repletas de livros empoeirados, e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Encontramos o que estávamos procurando, disse Silas com um tom de seriedade em sua voz. Ou melhor, encontrei. Maera olhou para ele com uma expressão de surpresa. O que você encontrou? Ele levantou um livro antigo, com a capa escura e desgastada, como se tivesse sido mantido escondido por séculos. A inscrição na capa estava ilegível, coberta por uma camada espessa de poeira. Mas Silas sabia que aquele livro tinha algo de especial. Eu o encontrei em um dos armários da biblioteca, escondido atrás de outros livros. Não estava sequer listado no catálogo. Mas o que tem de tão especial sobre esse livro? Maera perguntou, aproximando-se para examinar mais de perto. Silas abriu o livro com cuidado, passando as páginas suavemente. As palavras estavam escritas em um código antigo, e as imagens que acompanhavam os textos eram de seres fantásticos que Silas nunca havia visto antes. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma pequena seção que falava sobre o Círculo do Eclipse e o retorno de um antigo mal que havia sido banido do mundo. O Círculo do Eclipse? Maera repetiu, os olhos arregalados. Você acha que isso é real? Eu acho que estamos em meio a algo muito maior do que podemos imaginar, Silas respondeu, sua voz firme, mas cheia de incerteza. E o mais aterrador é que alguém parece estar tentando reverter o que foi feito há muito tempo. Mas quem? Quem mais sabe disso? Eu não sei, Silas respondeu, mas precisamos descobrir. Ao longo dos dias seguintes, Silas e Maera passaram horas na biblioteca, tentando decifrar os códigos e símbolos encontrados no Grimório. Mas não era uma tarefa fácil. O idioma antigo parecia mudar com cada página, e as pistas eram sutis, quase como se o próprio livro estivesse testando-os. Foi durante uma noite particularmente quieta que Silas encontrou algo. Era uma referência a um antigo artefato chamado a Chave da Lua, um objeto perdido que, segundo o livro, era capaz de revelar a verdadeira natureza do Círculo do Eclipse. De acordo com a descrição, a Chave da Lua teria o poder de abrir um portal para uma dimensão esquecida,
onde seres de outras épocas haviam sido aprisionados. Se a chave da lua realmente existe, disse Maera, com um tom de preocupação, isso significa que o círculo do eclipse não está apenas tentando reverter um banimento. Eles querem abrir algo muito mais perigoso. Sim, respondeu Silas, seus olhos fixos nas palavras. E acredito que temos que encontrá-la antes que eles façam isso. Determinados a encontrar a chave da lua antes do círculo do eclipse, Silas e Maera começaram uma nova jornada. Eles passaram semanas rastreando pistas em livros antigos, explorando catacumbas esquecidas e interrogando os professores da academia, todos que pareciam saber de algo, mas não estavam dispostos a revelar o que. No entanto, em uma noite fria de inverno, quando as estrelas estavam ocultas por uma camada espessa de nuvens, eles encontraram uma pista crucial. Um velho pergaminho, escondido em uma sala trancada da biblioteca, mencionava uma caverna secreta, localizada nas profundezas da floresta próxima à academia. O pergaminho descrevia a caverna como um local onde os segredos do círculo do eclipse estavam guardados, e onde a chave da lua poderia estar escondida. Com a informação em mãos, Silas e Maera não perderam tempo. Eles se equiparam com o necessário e partiram em uma jornada perigosa para encontrar a caverna secreta. A floresta estava obscura, as árvores altas e densas, e a sensação de que estavam sendo observados só aumentava à medida que se aprofundavam no terreno desconhecido. Ao chegarem à entrada da caverna, Silas sentiu uma pressão no ar. Havia algo ali, algo aguardando por eles. Eles entraram, as tochas iluminando a escuridão à frente. Dentro da caverna, o ar estava úmido e pesado, e o som de suas próprias respirações era amplificado. A parede estava adornada com inscrições antigas que pareciam se mover conforme a luz das tochas tocava sobre elas. Este lugar parece vivo, Maera murmurou, sua voz cheia de reverência e medo. Silas deu um passo à frente, sua mão firme no cabo de sua espada. Eles estavam perto, ele podia sentir isso, mas quanto mais se aprofundavam, mais ele sentia o peso da presença do mal. Era como se a própria caverna estivesse se fechando sobre eles. No centro da caverna, um pedestal de pedra surgiu diante deles, e no topo, uma pequena caixa dourada, adornada com a mesma lua crescente que havia sido descrita no Grimório. Ao tocá-la, Silas sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo. A caixa se abriu lentamente, revelando a chave da lua, que emitia uma luz suave e etérea. Agora estamos prontos, disse Silas, encarando a chave com uma determinação renovada. Mas temos pouco tempo antes de eles descobrirem que a encontramos. O ar na caverna parecia pulsar em torno de Silas, como se tivesse vida própria, e ele sentia a energia que emanava da chave da lua percorrendo seus dedos. A sensação era ao mesmo tempo fascinante e aterradora. Era como se o artefato fosse a chave para algo muito maior e muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. Maera olhou para Silas preocupada. A chave em suas mãos parecia brilhar com uma luz própria, e o olhar de Silas estava fixo nela, como se estivesse hipnotizado. Silas? Maera disse, sua voz baixa, quase reverente. O que isso significa? O que vamos fazer agora? Agora, Maera. Ele respirou fundo, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Agora, temos que encontrar o que o círculo do eclipse está tentando liberar. Essa chave, ela é o primeiro passo, mas algo me diz que estamos apenas começando. Os dois permaneceram em silêncio por um momento, o som de suas respirações ecoando na caverna. Então, como se uma decisão tivesse sido tomada, Silas cuidadosamente guardou a chave em sua capa e se preparou para sair. Mas antes que pudessem avançar, uma voz baixa e grave ecoou pela caverna. Era como se as pedras ao redor estivessem sussurrando palavras antigas, palavras que Silas não podia entender.
A sensação de que estavam sendo observados tornou-se ainda mais intensa. A pressão no ar aumentava e os dois se entreolharam apreensivos. Silas, o que está acontecendo? Maera perguntou, visivelmente tensa. Eu não sei, Silas respondeu, os olhos fixos à sua volta, procurando qualquer sinal de movimento. Ele sentia algo mais ali, algo invisível, mas palpável. A energia da caverna parecia estar se tornando mais densa, como se algo estivesse se aproximando. Prepare-se para qualquer coisa. Sem aviso, uma figura fantasmagórica apareceu diante deles, flutuando acima do pedestal de pedra onde a chave havia repousado. Seus olhos estavam vazios. Seus cabelos flutuavam em torno do rosto de uma maneira sobrenatural. A figura não parecia humana, mas sim uma manifestação etérea de algo muito mais antigo e poderoso. Você achou a chave, mas não está preparado para o que vem a seguir. A figura disse com uma voz que parecia vir de todos os cantos da caverna ao mesmo tempo. Sua presença era opressiva, como se a própria terra estivesse se curvando a ela. Silas ficou parado, o coração batendo forte no peito. Quem é você? Ele tentou esconder o medo em sua voz, mas sabia que havia algo terrível ali. Eu sou o guardião do segredo que vocês procuram, a figura respondeu, sua voz suave e ameaçadora. O círculo do eclipse está prestes a se reerguer, e com ele o mundo que você conhece será destruído. A chave que você carrega não é apenas uma ferramenta, ela é um convite para que a escuridão que foi banida retorne. Mas isso não faz sentido, Maera disse com raiva. A chave foi feita para impedir a volta dessa escuridão, não para trazê-la de volta. Isso é o que todos pensam, a figura disse, rindo de maneira fria. Mas a verdade é que a escuridão nunca se foi. Ela apenas adormeceu, esperando pelo momento certo para retornar. E agora, você está em seu caminho. O círculo do eclipse já está se reunindo, e a chave que você encontrou apenas os atrairá para você. O que você procura não é sabedoria, mas o seu próprio fim. Com essas palavras, a figura desapareceu, deixando um silêncio mortal no ar. Silas e Maera ficaram imóveis por um longo momento, tentando processar o que acabaram de ouvir. O peso das palavras pairava sobre eles como uma sombra invisível. Isso significa que não estamos apenas tentando impedir algo do passado, Silas disse, suas palavras cheias de um novo entendimento. Estamos lidando com algo que está muito mais perto do que imaginávamos. Maera assentiu, embora ainda estivesse visivelmente abalada. Precisamos sair daqui. Não podemos continuar com essa chave sem saber como usá-la corretamente. Mas antes que pudessem dar um passo em direção à saída, o chão abaixo deles tremeu. Silas sentiu uma vibração através dos pés e uma rachadura se formou na rocha, separando os dois. Ele tentou alcançar Maera, mas a caverna parecia estar se fechando em torno deles, como uma enorme prisão de pedra. Silas! Maera gritou, seus olhos arregalados de pavor. Ela estava do outro lado da fenda, incapaz de alcançar ele. Maera, fique calma, eu vou encontrar uma maneira de sair. Silas gritou de volta, mas sua voz soava fraca diante do rugido da terra. Mas as palavras da figura ainda ecoavam em sua mente, como um pesadelo sem fim. O círculo do eclipse está se reunindo. A chave que você carrega apenas os atrairá. E, nesse momento, Silas compreendeu o verdadeiro perigo que estavam enfrentando. A chave não era apenas um artefato antigo. Ela era uma ferramenta de poder incomensurável, um ponto de ligação entre os mundos. E o círculo do eclipse não buscava apenas poder. Eles buscavam a destruição da própria realidade. Após uma noite tensa em que Silas e Maera ficaram separados na caverna, ambos finalmente conseguiram escapar, embora com ferimentos e o espírito abalado. Quando finalmente saíram da floresta e chegaram de volta à segurança da academia,
Silas sabia que as coisas haviam mudado para sempre. O mundo que ele conhecia estava prestes a ser destruído, e a única coisa que ele podia fazer era impedir que o círculo do eclipse tivesse sucesso. A chave em sua posse agora era um fardo, mas ele sabia que não poderia abandoná-la. A única solução seria enfrentar o círculo diretamente. Silas reuniu Maera, e os dois começaram a planejar uma maneira de entrar em contato com os membros do círculo, ou pelo menos, descobrir onde eles estavam se reunindo. Os professores da academia estavam cada vez mais evasivos e, aparentemente, mais conscientes da ameaça crescente. Silas sentia que o momento da confrontação estava se aproximando rapidamente. Ele e Maera começaram a descobrir que alguns dos professores, que inicialmente pareciam aliados, estavam, na verdade, envolvidos com o círculo, utilizando os segredos da academia para seus próprios fins. Mas havia mais. Os próprios membros da escola que estavam sob a influência do círculo estavam agindo de maneira estranha. A tensão estava no ar, e enquanto Silas e Maera se preparavam para enfrentar o círculo do eclipse, uma coisa estava clara. Eles não poderiam mais confiar em ninguém. Eles estavam sozinhos na luta para salvar o mundo. Em uma noite sem lua, Silas e Maera infiltraram-se no antigo salão da escola, onde sabiam que o círculo do eclipse estava prestes a realizar um ritual para abrir o portal para o outro lado. A sala estava cheia de sombras, com figuras encapuzadas em pé ao redor de um altar antigo que brilhava com uma luz prateada. O cheiro de magia e poder estava no ar, e Silas sabia que estava prestes a enfrentar sua maior provação. A chave pulsava em sua mão, e ele sabia que deveria usá-la. Mas o que ele não sabia era se estava preparado para os horrores que estavam prestes a ser liberados. Silas, você está pronto? Maera sussurrou, olhando ao redor com cautela. Silas respirou fundo. Eu não tenho escolha. E, com um gesto final, ele avançou para interromper o ritual. Mas mal sabia ele que este era apenas o início de um confronto que abalaria as fundações da própria realidade. Silas sentiu o peso da chave da lua em sua mão enquanto caminhava em direção ao altar onde o círculo do eclipse estava reunido. O ambiente estava impregnado com uma energia densa e pesada. As sombras dançavam nas paredes, movendo-se de maneira antinatural, como se a própria noite estivesse viva e observando o que estava prestes a acontecer. Os membros do círculo estavam ao redor do altar, suas figuras encapuzadas e suas mãos estendidas para o céu, como se estivessem invocando algo muito além da compreensão humana. Silas, Maera sussurrou, com uma tensão visível em seu rosto. Está quase na hora. Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Ele olhou para ela com determinação, sentindo uma força crescente dentro de si, uma sensação de que, de alguma forma, a chave e ele estavam ligados por um propósito maior. Eu não tenho escolha. Se não fizermos isso agora, a escuridão tomará tudo. Não só a escola, mas o mundo inteiro. Ela balançou a cabeça, compreendendo, mas com um medo silencioso nos olhos. Eu vou ficar de olho nas saídas. Se der errado, ao menos você terá um caminho para escapar. Eu não planejo fugir, Maera, Silas disse com firmeza. Agora vamos acabar com isso. Com um gesto rápido, Silas avançou. O som dos passos ecoou pelo salão vazio, cortando o silêncio pesado. Os membros do círculo do eclipse não se mexeram, mas Silas sentiu uma mudança no ar à medida que se aproximava do altar. O ambiente parecia pulsar, como se estivesse vivo, esperando algo que estava prestes a acontecer. Você não entende o que está tentando fazer? Uma voz rouca e profunda ressoou de trás dos capuzes. Você acha que pode interromper o processo? Você não sabe o que está em jogo aqui. Eu sei o que está em jogo, Silas respondeu, sua voz cheia de convicção. O fim do mundo. E eu não vou deixar que isso aconteça. Ele levantou a chave, apontando-a para o altar.
O símbolo da lua brilhou intensamente e uma onda de energia irrompeu da chave, disparando como um raio. O impacto fez as pedras ao redor tremerem e uma onda de calor e frio os envolveu. Os membros do círculo caíram para trás, gritando em agonia. Mas Silas sabia que aquilo não era suficiente. O ritual continuava. Com um movimento rápido, ele se aproximou do centro do altar e jogou a chave para o chão. Um som metálico que parecia cortar a realidade. Quando ela tocou o solo, uma explosão de luz branca iluminou toda a sala, cegando a todos temporariamente. Silas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve os olhos fixos na chave. Do nada, uma sombra escura e colossal apareceu acima do altar. Silas a reconheceu imediatamente. Era a entidade que o círculo havia invocado, uma criatura antiga e malevolente que havia sido banida há séculos do mundo material. A entidade flutuava no ar. Suas garras afiadas reluziam sob a luz dourada da sala. Seus olhos eram dois buracos negros profundos que pareciam engolir toda a esperança ao seu redor. Você ousa? A voz da entidade reverberou pela sala, cheia de desprezo e raiva. O que você pensa que é, mortal? Você acha que pode me deter? Silas sentiu seu corpo tremer, mas não cedeu ao medo. Ele sabia que não tinha escolha. Se ele falhasse agora, a destruição seria inevitável. A chave ainda estava vibrando, como se estivesse lutando para conter a força da entidade. Eu não vou deixar você destruir este mundo, Silas disse com força. Não importa o que você seja, eu vou lutar até o fim. Maera, vendo a situação desesperadora, correu para ajudá-lo. Ela sabia que não havia tempo a perder. Com uma determinação feroz, ela puxou um antigo feitiço de proteção, uma magia esquecida que os magos do passado usavam para banir entidades como a que estava diante deles. Silas! Ela gritou, enquanto traçava símbolos no ar com as mãos. Eu vou te ajudar. Nós dois temos que lutar juntos. A entidade deu um grito estridente e uma onda de energia sombria disparou em direção aos dois. Mas Maera conseguiu bloquear a maior parte da energia com o feitiço. Silas aproveitou a abertura e avançou, usando a chave como um bastão de poder. Ele sentiu um calor intenso em suas mãos, como se o próprio fogo do universo estivesse fluindo através dele. Com um último impulso de força, Silas golpeou a entidade com a chave e uma explosão de luz branca tomou a sala inteira. O grito da criatura ecoou pelas paredes, mas foi interrompido bruscamente, como se fosse engolido pela própria escuridão. O que aconteceu a seguir foi indescritível. Silas sentiu uma pressão no ar, uma onda de força tão intensa que parecia que o espaço ao redor dele estava sendo distorcido. Quando a luz finalmente se dissipou, a entidade havia desaparecido. O círculo do eclipse, embora ainda estivesse vivo, havia perdido sua força. O ritual tinha falhado. Por um momento, tudo estava em silêncio. Silas e Maera se entreolharam, exaustos, mas aliviados. O mundo havia sido salvo, por enquanto. Conseguimos, Maera disse, suas palavras quase um sussurro. Mas Silas sabia que o que havia acontecido não era o fim. A batalha contra as forças sombrias era eterna. Mesmo com a vitória de agora, eles haviam apenas derrotado um aspecto da escuridão. A chave da lua, agora enfraquecida, ainda guardava muitos segredos, e talvez mais perigos à frente. Silas olhou para o céu, onde uma nova lua começava a aparecer. Ele sabia que havia muito mais por vir, e, com uma determinação renovada, ele jurou que acontecesse o que acontecesse, ele nunca deixaria que a escuridão tomasse o mundo novamente. E assim, enquanto o sol nascia, iluminando um novo dia, Silas Ravenscroft e Maera se afastaram do altar. O destino do mundo estava em suas mãos, e a jornada deles estava apenas começando. Embora o círculo do eclipse tenha sido derrotado, uma sensação de incerteza permanecia no ar. Silas sentira que sua luta não estava terminada.
Algo, algo muito mais antigo, ainda estava por vir, e a chave da lua talvez ainda tivesse mais a revelar. Os ventos do futuro sopravam pesados e incertos, e Silas sabia que ele e seus aliados teriam que estar prontos para o que viria. Mas uma coisa era certa: a guerra contra as forças sombrias jamais teria fim, porque o verdadeiro poder nunca se extingue completamente, ele apenas adormece, esperando o momento certo para despertar novamente. E o que quer que acontecesse, Silas Ravenscroft estaria lá, pronto para lutar.